livro do profeta Zacarias, que não era integrante dos Trapalhões. Capítulo de número 9, versículo 11, que diz assim: E também quanto a ti, por causa do sangue do teu pacto, libertei os teus prisioneiros do buraco onde não há água. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Hoje declaro que vos darei em dobro. Podeis assentar. Prisioneiros da esperança é o nosso assunto desta noite. Meus queridos irmãos, o profeta Zacarias, ele é o profeta pós-exílio. O povo de Israel, precisamente a parte sul, Judá, eles foram levados ao cativeiro no ano 586, antes do nascimento de Jesus Cristo, para a Babilônia. Nabucodonosor invade Jerusalém, Judá, e leva cativo a 3 invasões, mas a última foi terrível, em 586, porque levou cativo uma grande parcela dos judeus, e matou muitos também, deixando na cidade e no país somente os mais pobres, os mais frágeis, e destruiu o templo. O templo era o orgulho do povo judeu, porque havia sido edificado por Salomão e passado por várias restaurações, mas para eles, como dizia o profeta Jeremias, eles confiavam no templo, e dizia templo de Deus e templo de Deus. Mas Deus prefere muito mais que eu e você tenhamos uma vida de santidade do que colocar a nossa confiança em paredes de cimento e pedra. Resultado, eles começaram a viver uma vida dissoluta no pecado, e Deus permitiu este castigo. O profeta Abacuque, ele se assustou, ele fez umas perguntas para Deus, dizendo: Senhor, até quando? Até quando vai imperar a injustiça, a mentira, o roubo? Até quando? A resposta de Deus foi assustadora. O Senhor Deus disse: eu estou levantando os caldeus, uma nação barbarizadora, que será o chicote do corretivo para Judá. Aí o profeta fica desesperado e disse: mas Senhor, como assim? O Senhor vai utilizar alguém tão ímpio para corrigir o teu povo? É isso que eu vou fazer. E o profeta então, sabendo que era a palavra de Deus, ele disse: esperarei na torre de vigília para ver esse acontecimento. E aí ele escreve o capítulo 3 do seu livro, que tem uma música para aqueles que querem viverem, ou podem viverem, no momento crítico da vida, ainda que a figueira não floresça, porque ele sabia que a terra seria arrasada, destruída. E então em 586, Nabucodonosor marcha com tudo e começa a destruir, colocar fogo na cidade, arrasa a cidade. Eles vão para o cativeiro e lá ficam 70 anos. Quando Ciro sobe ao trono, o rei Ciro, o rei persa, ele sobe ao trono. Então ele faz um decreto, um edital, dizendo para que todos os judeus que estavam na terra da Babilônia voltassem para a sua terra, para a Judeia, para reedificar o templo.
e que Deus fosse com eles. E assim eles fazem. Uma grande parcela volta, mas uma grande parcela também fica para trás. Porque em 70 anos eles constituíram famílias em terras babilônicas. Constituíram negócios, comércios, tinham já suas vidas e não quiseram voltar. Mas outros que tinham aquele anseio, aquele anelo, aquele desejo por Jerusalém, fizeram o caminho de volta. Ao chegarem, se depararam com a cidade destruída, terra arrasada, não tinha templo, a cidade não tinha muro, não havia nada que pudesse causar em eles a alegria. Mas uma das coisas interessantes que eles trazem no coração é o desejo de reedificar tudo. De reedificar tudo. E eu aqui abro um parênteses para que você receba esta palavra. Se há algo arrasado na sua vida, ou na sua família, ou naquilo que você sonhou, se de repente o inimigo chegou e destruiu, segura esta palavra de Deus. Deus vai te dar força, meios, condições para você retornar a fazer tudo de novo e com a bênção dele. Aleluia, louvado seja o Senhor. E eles voltam e começam a reedificar. Então, neste panorama, se apresenta Zacarias e o profeta Ageu. E eles começam a profetizar para entusiasmar com a palavra de Deus a nação que voltou. A dizer a eles que eles poderiam se levantar. E poderia começar a reedificar o templo. E poderia fazer novamente o esplendor de Jerusalém vir a brilhar diante das nações. Este profeta, ao apresentar isto, ele começa também em suas profecias, trazer palavras de profecias revelatórias para os dias finais. Mas dentre o contexto em que ele está profetizando, há esta palavra que eu gostaria de comunicar a você e a mim, sobre os prisioneiros de esperança, chamado por o profeta Zacarias. Quem são eles? São os judeus. Olha, ele disse o seguinte, abrindo o versículo de número 11, e também quanto a ti, ele está direcionando a uma pessoa, enquanto a você, sobre a sua história, sobre a sua vida, ele está falando dos filhos de Israel. E nós vamos fazer a transliteração do texto para cá, para nós nesta noite. Ele está falando com algumas de nós nesta noite. E ele tem uma palavra para você e para mim. Ele disse: quanto a ti, tirei, por causa do sangue do teu pacto, libertei os teus prisioneiros do buraco aonde não havia água. A condição dessas pessoas que estavam em uma prisão. Primeiro, a prisão, o lugar que não causava qualquer conforto, era um buraco. Vocês se lembram que Daniel foi jogado na cova dos leões? Era um buraco escuro, frio e úmido, um lugar aonde os prisioneiros eram colocados ali, com a absoluta certeza de que não sairiam vivos daquele lugar. Ser prisioneiro antigamente era uma sentença de morte. Entrava numa prisão e não tinha como sair dali. Era completamente banido à liberdade. Não era como hoje, que tem até auxílio prisão. Não era como hoje, que tem até banho de sol, banho de lua, e tantas outras coisas. E algumas celas têm até televisão e coisa dessa natureza, segundo algumas informações que giram por aí pela mídia social. Ali, ser preso naqueles dias, era ir para dentro de um buraco. Prisioneiros de um buraco escuro. A liberdade foi embora.
A única coisa que causa alegria no ser humano é ser livre, porque Deus nos fez para ser livres. Deus nos fez para viver a liberdade, não no pecado, porque se você parte para o pecado, você se torna escravo do pecado, mas para ser livre, pensar, analisar, decidir, viver. Este é o grande barato da vida, e é isso que Deus fez para você e para mim, sermos livres. Aqui nós vemos, não sei quantas pessoas, eles estão em um buraco, numa prisão escura, sem liberdade. A situação é calamitosa, e pior ainda, num buraco que não havia água, elemento essencial para a vida, H2O. Não havia água. Quanto tempo uma pessoa pode viver sem tomar água? Segundo alguns especialistas, dizem que sem tomar água a sua vida é ceifada rapidamente. Esses dias atrás na internet eu estava vendo um pastor que foi para a montanha jejuar 40 dias e 40 noites, como fez Jesus. Bom, depois o SAMU foi buscar o corpo dele. O pessoal não tem muito juízo, não. Então, sem água, você morre. Seu corpo é 70% água. Os outros é ossos e pelanca. Sem água, morre. E eles estavam aprisionados em uma cova, sem água. Então, o apressar da morte era rápido. Bom, deixa eles lá. Deixa eles lá. Eles vão morrer. Esta era a realidade deles. Esta era a determinação e o decreto e a sentença que pesava sobre a cabeça de cada um deles. Porém, eles não somente é chamado de prisioneiros de uma cova onde não havia água, eles também são chamados de prisioneiros da esperança. Aqueles homens que estavam naquela cova, eles perderam a liberdade, mas não perderam a esperança. Perderam, quem sabe, tudo que tinha concernente às suas próprias vidas, mas não perderam a esperança. Estava numa cova em que muitos tinham sido jogados lá e não tinham esperança de voltar, porém estes eram diferentes, porque quem conhece a Deus, ele vive acima da circunstância, da realidade. A sua realidade te diz uma coisa, mas a tua esperança diz outra. A sua realidade diz: você não vai conseguir. A sua esperança diz: espera. A sua realidade diz: você não vai sarar. O médico disse: desta situação você não escapa, o laudo é este. Mas a sua esperança disse: confia, 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 e continue confiando. Eles eram prisioneiros da esperança. Por mais, eles não escapavam da cova, mas também não escapavam da esperança. Estava algemado à esperança. Estava atados à esperança. Não era somente as correntes dos pés naquela cova escura. Havia a corrente da esperança que os aprisionava. E eu quero te dizer a você, não importa o que você está experimentando, mantenha viva a tua esperança. Creia, não deixe morrer a esperança.
Seja um prisioneiro dela. Diga: a esperança me ate com as suas algemas, me prenda com as suas correntes. Eu quero ser um homem que tenha esperança, porque o que faz o homem manter-se de pé é a esperança. Oh, meu amigo, vai dar certo, a porta vai abrir. Pastor, você não sabe como eu estou vivendo. Eu sei como você está vivendo, mas eu sei como você vai terminar essa jornada. Os amigos de Jó disseram: não tem mais jeito para você. A mulher de Jó disse: amaldiçoa o Senhor teu Deus e morra. E Jó está dizendo: eu ainda espero, eu ainda espero. Eu sei que o meu Redentor vive e breve se levantará. Então tenha esperança. Que tal você olhar para esse irmão, ainda que ele não está vestido de verde, e dizer: tenha esperança. Tem esperança. Tem esperança. É por isso que o Palmeiras usa o uniforme verde. Eles não têm mundial, mas eles têm esperança. Eles têm esperança que um dia vai conseguir, um dia vai dar certo. Um dia o juiz vai apitar um pênalti que não foi e a gente ganha. Vai dar certo algum dia. É bom ter esperança. Coisa boa é ter esperança. E nós precisamos continuar a ter esperança, porque pode faltar tudo, mas não falte a esperança. Eles eram prisioneiros duas vezes, de um buraco escuro, sujo, imundo, úmido, não havia água, mas eles também eram prisioneiros da esperança. Bom, num buraco escuro, qual a esperança dizia para eles? Um dia vocês vão ver a luz. Num buraco escuro, com cadeias na perna, a esperança dizia: um dia essas correntes vão serem quebradas. Serão quebradas. Num buraco escuro, com cadeias na perna e sem água, a esperança dizia: um dia você vai beber água. E eles se apegaram a esta esperança, a tal ponto de que esta esperança tocou lá no trono de Deus. E lá naquele trono houve um decreto da parte de Deus, porque quem espera em Deus não morre com sede. Jesus disse: aquele que crê em mim, no seu interior fará um rio de águas vivas. Foi o que ele disse também para a mulher à beira do poço de Jacó: se você pedisse água, eu te daria água e você jamais terá sede. Quem tem esperança em Deus não morre de sede. Quem tem esperança em Deus não permanece nas trevas, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue tem a luz da vida. Aqueles que têm esperança, ainda que tenha corrente nos pés, Jesus disse: eu vim libertar os cativos da prisão. Eu vim libertar os cativos da prisão. Lucas capítulo 4, versículo: eu vim, o Espírito do Senhor me ungiu, está sobre mim para pregar o ano de libertação. Eu vim para libertar. Satanás muitas vezes quer te manter neste buraco escuro. O inimigo luta para fazer com que este buraco seja a sua própria sepultura. Porém, se você tem esperança em Deus, você ressurge. Você ressurge. Os irmãos de José disseram: jogamos ele neste poço e vamos ver o que vai acontecer nos seus sonhos. Para José foi o pior momento. Para os seus irmãos era o final de José. Mas para Deus disse: joga ele no poço. Joga ele no poço. Joga ele no poço. Porque se jogar ele no poço, é aí que ele vai nascer de novo. É daí que ele vai brotar.
porque o meu projeto na vida dele tem um poço no meio. Oh, meu querido, pode ser que haja uma cova no meio da sua jornada, mas fique tranquilo, o teu Deus está te dizendo: mantenha a esperança firme. A cova não é o final da sua existência, mas é o lugar da onde você vai ressurgir para poder receber da parte de Deus aquilo que Ele tem prometido. Olha, meu querido, o que disse. Aquilo incomodou Deus. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que se compadece dos que sofrem. Ele se compadece. Aquilo incomodou a Deus. Socorro, eu creio que estava no coração deles, a palavra socorro virá de alguma parte. Aquilo incomodou Deus. E aí Deus disse: quanto a ti, pelo sangue do sacrifício, o que ele fez pelo sangue do sacrifício? Eu vou utilizar o sangue do sacrifício para tirar esses prisioneiros de lá. O destino deles era morte. E todo sacrifício, alguém tem que morrer. Morreu um cordeiro, derramou o seu sangue. Eram os sacrifícios que celebravam no templo. Por este sacrifício, eu vou tirar os prisioneiros de lá. Eu vou agir, eu vou atuar. E operando eu, quem pode impedir? Tudo aquilo que você tem, teve ou terá, é pelo meio do sacrifício daquele que subiu o Gólgota e derramou o seu sangue. Hoje cantamos sobre milagres, e só há milagres através do sacrifício daquele que subiu ao Calvário. Pelas suas chagas fomos curados. Então é pelo sacrifício. Alguém morreu. Alguém morreu. Quando o filho retorna para a casa do pai, o filho pródigo, houve uma morte também. O bezerro cevado morreu. Para fazer uma festa, alguém tem que morrer. Vamos fazer uma festa, churrasco, maravilha, o boi morreu. Vamos comer um frango caipira, o frango morreu. Os camaradas querem se divertir e mata a gente. Chega o Natal, festa em todas as casas. Quantos peru não morrem? Chester. Notou? Alegrias de um, tristeza dos frangos. Alguém morre para você estar alegre, para você fazer uma festa. E alguém morreu para você estar nesta noite aqui, tirado de uma cova escura e colocado assentado entre os príncipes de Deus, para adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo e dizer que Ele é santo e eterno. Alguém morreu. Esta festa, este culto, estes cânticos, estes louvores, só é possível porque alguém morreu. Você só canta a Deus porque alguém morreu. Você só adora a Deus porque alguém morreu. Você vive feliz sua vida cristã porque alguém morreu. E esse alguém chama Jesus. Ele morreu a nossa morte e nos presenteou com a sua vida. Agora nós somos felizes porque Ele morreu para abrir a porta da cova escura que não tinha água. E estamos aqui. Este lugar é o lugar da festa, é o lugar da alegria, é o lugar da felicidade. Comece a pensar aonde você estava. E comece a pensar aonde você está. Aonde você está.
pelo sacrifício, pelo sangue do sacrifício. E a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Os meus pecados foram perdoados, foram lavados pelo sangue de Jesus. Hoje eu posso celebrar. E disse mais: voltai, versículo 12, voltai à fortaleza. Volta para casa. Eles foram levados prisioneiro. Chegou a liberdade. E agora então a palavra é: volta para casa. Volta. Volta para a fortaleza. Venha. A fortaleza significa lugar seguro, aonde o inimigo não pode chegar, não pode escalar as suas muralhas, não pode penetrar adentro da fortaleza. O Senhor é a nossa fortaleza, Salmo 46. Ele é a nossa fortaleza. E se você está refugiado nele, nunca mais voltará para a cova escura. Nunca mais será um prisioneiro de uma cova que não tinha água. Estará na fortaleza. Estará na fortaleza. O seu Deus é a tua fortaleza. Ele te guardará de todo mal. O inimigo não poderá aventurar aonde você está, porque está na fortaleza. Está na fortaleza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu rei, o meu escudo, o meu baluarte, a minha torre forte. Ele é o meu Deus. Olha, aí ainda fala: não temerás praga que assole ao meio-dia. Está assolando praga para todo lado e você está louvando a Deus. Nenhum mal chegará à tua casa. Oh, glória a Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Não adianta, pode vir 11.000 demônios, 1.000 cai de um lado e 10.000 cai do outro, porque o Senhor mandou a respeito de você. Decretou sobre a tua vida, falou: nele não toque, nela não toque, são meus, protegidos meus, guardados meus, você não tem direito. Levante a tua mão agora, em nome de Jesus. Até hoje, todos os planos que Satanás fez contra você, pereceu, e você está vivo, e você está dando glória a Deus. Volta para a fortaleza. Volta para lá. Não é para o Ceará, não. É para a fortaleza que é Deus. Volta para lá. Não se aventure a viver fora dos muros da fortaleza. O pródigo, lá entre os porcos, ele lembrou que o pai, na casa do pai, tinha muita comida e todo mundo era bem tratado. E sabe de uma coisa? Estou voltando. Avisa aí para Satanás que eu estou voltando. Avisa para os demônios que eu estou voltando. Avisa que Deus, através do sacrifício de Cristo, visitou a cova que não tinha água e me libertou, e eu estou voltando, e a porta da fortaleza está aberta para dizer a você: bem-vindo. Eu vou dizer uma coisa a você: as portas dessa fortaleza nunca fecham, porque os que estão ali dentro estão voluntariamente. Você serve a Deus voluntariamente, ninguém te obriga. Eu estou obrigado a ser crente, não aguento mais. Não, vai embora. Não aguento mais ser crente, uma vidinha. Não aguento. Vai embora, meu amigo. Porque a porta da fortaleza fica aberta para quem quiser ficar para dentro e para quem quer sair. Essas casas de recuperação
de pessoas viciadas em entorpecentes ou então alcoolizadas, o paciente que vai se recuperar lá, estou falando das casas cristãs, eles, a porta fica aberta. A porta fica aberta. E eles estão lá. Qualquer um que quiser ir embora, vai. Ele não está lá obrigado. Por exemplo, se Deus chega na porta daquela cova e grita: quem quer sair? Quem quer ser liberto agora? E houvesse alguns que dissessem: não, aqui está bom. Aqui está bom, vamos ficar aqui mesmo. Ficariam. Porque o Evangelho, o seguir a Cristo, é voluntário. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim. Ele não disse: você tem que vir após mim. Ou colocou uma arma na sua cabeça e disse: você tem que me seguir. Não, é voluntário. Ele disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E lá no alto do caminho: pastor, se eu quiser jogar essa cruz e voltar, você pode. Eu posso, claro que pode. Não deve, mas pode. Por quê? Porque voltar para a cova onde não há água. Então a porta da fortaleza está aberta. E é para todos. Noé, depois que construiu a arca, a porta da arca ficou aberta vários dias. E o pessoal dizia: entro, não entro, entro, não entro, entro, não entro e não entro. Viram os animais, até o burro entrou na arca. Até o burro, o orelhão, entrou na arca. E os inteligentes entrou na água. Até o burro demonstra ser mais inteligente do que muitas pessoas na hora de salvarem as suas vidas. Venha para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Venha para a fortaleza. Jesus, de braços abertos, disse: vem para mim, vinde a mim. Venham, eu quero abraçá-los. Eu quero tirar as suas feridas, os seus carrapichos. Eu quero mudar a sua história. Venha, você já tem esperança de uma vida melhor, de um futuro melhor. Venha, eu quero dar a você esta bênção que você não tem. E ele faz uma promessa para a gente concluir. Olha o que ele disse, versículo 12: declaro que vos darei em dobro. Hoje, eu declaro que vos darei em dobro. Todos os que estão aqui como cristão, hoje tem em dobro daquilo que tinha antes de conhecer a Cristo. Em dobro. Você tem, pertence a você. Olha a promessa. Deus tem uma bênção dobrada para você. Não é uma cinta dobrada, mas é uma bênção dobrada para a tua vida. Quantos querem? Levante a mão. Poucos, né? Poucos querem uma bênção dobrada. Ele disse: hoje, não é amanhã, não é ontem, não é a próxima semana, o próximo mês, o próximo ano. Não! Ele está dizendo: hoje, é promessa dele. Eu vos declaro que darei em dobro. Eu prometo, vou dar em dobro. Eu prometo, vou abençoar em dobro. Eu prometo. E a promessa é para hoje. É para agora. Para este momento. A você, prisioneiro de esperança. Ah, como eu gostaria tanto que Deus fizesse algo novo na minha vida. Ah, como eu gostaria que Deus abrisse uma porta
para a minha vida. Ele está dizendo: eu declaro que hoje. Onde está a tua mão levantada? O Senhor disse: eu declaro que hoje vos recompensarei em dobro. Vos recompensarei em dobro. Vos recompensarei em dobro. Vos recompensarei em dobro. Darei a cada um em dobro hoje. Hoje. Não é amanhã, é hoje. E eu me atrevo na autoridade do Espírito Santo de te dizer: antes de você chegar em casa, ou chegando em casa, pisando o limiar da porta da tua casa, a bênção chega. Levante bem alta a tua mão, diga: Senhor, diga com força: Senhor, eu agarro esta palavra, e hoje eu declaro no mundo de Deus que a bênção, diga que a bênção que eu estou aguardando será, diga, será em dobro, em dobro, em dobro, em dobro. É bom que Satanás escute: Deus vai me abençoar em dobro. Xarabacamanamasori andarai. Itaribagama-namassori andarabagai. Satanás tem cova escura, úmida e sem água. Mas Deus tem fortaleza, libertação e bênção em dobro. Bênção em dobro, bênção dobrada. Este é o nosso Deus. Vale a pena continuar esperando nele, por ele. Você que está aí perto de um irmão, coloque a mão no ombro dele e diz: espere a bênção dobrada. Põe a mão aí. Se ele estiver de verde é melhor ainda, que ele já está declarando toda a esperança dele. Coloca a mão no ombro dele, dela, aí aonde está, e começa a dizer para ele: espere a bênção dobrada do Senhor teu Deus. Há uma bênção hoje para você. E aí ele disse: libertei os teus prisioneiros do buraco onde não havia água. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros de esperança. Hoje declaro que vos darei em dobro. Irmão, não é muito bom estar com esse Deus? Vos darei em dobro. Vos darei em dobro. Do dia que aceitei Jesus, eu olho assim e fico olhando e falo: meu Deus, o negócio meu não foi dobro, foi elevado a potência maior. Cheguei para Jesus puxado pela cachorrinha, magro, feio, destruído de beleza natural. Pensa num cara feio. Pensou? Multiplica por 100. Este era eu, desengonçado, abestalhado, atrapalhado. Na testa estava escrito quebrado, destruído. E eu cheguei. Ele me quis. Ele me quis. E eu cheguei. E ele disse: vou te abençoar. Para quem tinha uma calça e uma camisa para ir no culto, e um par de sandálias havaiana com aquela correia azul e amarela, que aqueles carocinho da sola tinha quebrado e tinha atravessado aquele pregão lá. Irmão, aquilo parecia um escapamento. Quando rastava assim, saía faísca. E eu cheguei.
E ele disse: eu vou te abençoar. Eu falei: mas rapaz, ano passado a Francisca contou lá no guarda-roupa, eu tinha 80 camisas. Para quem tinha apenas uma, que quando formava chuva lá em Três Lagoas, eu já estava molhado aqui, parecia uma peneira. Uma calça, eu me lembro que quando eu comprei era verde, mas o tempo passou, ela ficou marrom. Naquela época, usar uma calça rasgada era a coisa mais feia que existia. Hoje o pessoal está dizendo que é moda. Quando eu vejo os pessoal com calça rasgada, eu fico até com dó, falo: é mendigo. Mas eu estava ruim, irmão, na fita. As meninas, se elas estivessem na porta da igreja quando eu estava chegando, entrava todos para dentro. Dizia: meu Deus do céu, será que eu sou espantalho? Mas ninguém queria saber. A irmã Francisca tem muita fé, meus irmãos. Pensa numa mulher de fibra. E ali eu ia para o culto, oração, e tudo que tinha e um pouco mais. E ele disse: vou te abençoar. Fazer o quê? Ele resolveu me abençoar. E abençoado estou até hoje. Abençoado estou. E vou ser mais abençoado ainda. Olha bem para mim. Olha bem para mim. Eu vou te dizer: eu vou ser mais abençoado. Eu vou ser muito mais abençoado. Eu quero que você seja prisioneiro de uma esperança como esta, que vai ser abençoado. Você vai ser mais abençoado. Eu mando uma palavra profética em direção à tua vida nesta noite. Você será muito mais abençoado. A despensa da tua casa será abençoada. Os teus filhos serão abençoados. Porque você veio para a fortaleza e trouxe o coração cheio de esperança. Sabe o porquê que Satanás tem raiva de nós? É porque tudo que a gente está ganhando e recebendo, ele já teve e perdeu. Ele já teve e perdeu. Ele estava nos céus, no paraíso de Deus, entre as pedras afogueadas. Ele era o maestro lá da orquestra. Não era o Dininho, não. Mas ele era o maestro daquela orquestra de anjos. Ele estava lá. Se apresentava a Deus. E tudo o que ele tinha, ele perdeu. Notou a diferença? Foi o que aconteceu com Martim Lutero. Martim Lutero teve um sonho uma noite, e ele disse que Satanás sentou no pé da cama dele, porque o diabo sempre sabe o lugar dele, é para os pés. E a Bíblia disse: breve o Senhor esmagalhará Satanás debaixo dos vossos pés. O lugar dele é o pé. Mas não deixa ele te pegar pelo pé, não. E ele sentou no pé da cama e disse para Martim Lutero: olha, você pecou. Você pecou. Deus não vai te ouvir. Deus não vai te ouvir. Para você não tem esperança. A sua vida é uma vida acabada, destruída. Você cometeu inúmeros pecados. A sua história é uma história triste. Irmãos, o inimigo, Satanás, ele só te acusa pelo seu passado. Pelo seu passado. Ele não consegue te acusar pelo seu presente. E nem pelo seu futuro. Mas pelo seu passado, ele pega as coisas erradas, ele pinça lá, né? Os seus erros do passado. E joga na sua cara e diz: você não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter aquilo outro. O seu futuro é assim. Seu passado é assim. Seu presente é assim. A palavra dele é essa.
O teu passado condena o teu futuro. Aí Martinho Lutero disse: tá bom, terminou? Terminei. Disse: você quer falar de passado? Então vamos falar do teu passado, diabo. Vamos falar de tu passado. No teu passado, você era querubim ungido. Ele já começou a dizer: não quero falar disso. Não, esse é o teu passado. Você era um querubim ungido. Estava entre as pedras afogueadas. Nos tamborins de Deus ali você ministrava. No teu passado, descobrir o pecado no teu coração. E de lá das alturas você foi lançado. E se transformou em luz, de Lucifer para diabo. O teu presente agora, olha o teu presente. A tua obra hoje é matar, roubar e destruir. O teu reino é triste, é de trevas. Não há alegria, não há felicidade. Agora vamos falar do teu futuro, porque você tem um futuro. Não, não quero falar. Não, vem cá, diabo. Vamos falar do teu futuro. O que te espera no futuro é um lago de fogo. Agora vamos falar de mim. O meu passado foi de pecado, foi de miséria, foi de derrota. Mas hoje, no meu presente, eu sou perdoado, eu estou livre, eu estou transformado. No meu presente, Jesus está comigo. Mas não para aí, eu também tenho um futuro. O meu futuro está garantido. Nova Jerusalém, ruas de ouros. Glória a Deus! Olha a inversão. Ele estava no alto e vai descer para baixo. Você estava embaixo. Aleluia, levante a tua mão e dê glória a Deus. Você estava embaixo, mas você vai atingir a morada do Altíssimo. É por isso que ele tem raiva de você, porque você vai para o lugar aonde ele esteve e não pode voltar. Ele conhece os céus, ele conhece o que você vai desfrutar lá, o que você vai ver lá, o que você vai viver lá. Ele sabe. E ele fica triste, porque ele perdeu. E a luta dele é manter você na cova escura, onde não há água. Mas a liberdade chegou. Fomos evangelizados no coração. E Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez para levar vós para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. Ele vai vir. Há uma cidade de ouro que espera você, que espera eu, que espera a igreja de Cristo. Quando a trombeta soar, glória a Deus! Quando a trombeta soar, este mundo vai ficar e o povo de Deus vai subir. Aleluia. Minha alma te alaba a Cristo. Meu querido irmão, o seu futuro é brilhante. Na vida aqui, bênção dobrada. Futuro no além, céus. Céus. Você tem essa esperança. Quando você não era crente, você tinha esperança de ir para o céu? Qual era a sua esperança antes de conhecer a Cristo? Nenhuma. Não tinha esperança alguma. Havia sempre aquele pensamento: não posso morrer, porque se eu morrer eu vou para o inferno. Depois que você recebeu a Cristo, qual é a tua esperança? Claro que você não quer morrer, ainda não chegou a hora, mas se você quiser a gente ora. A sua esperança é os céus. Crente são os únicos que cantam em velório. Está lá o corpo lá, morto, estendido. Meu querido irmão, e os crentes estão cantando. A mensagem que vem para o crente na hora do sepultamento é:
a esperança da bendita ressurreição. Irmãos, ele já está na glória com Cristo. Ele disse: tirei os vossos cativos da cova onde não havia água. Volta para a fortaleza, ó prisioneiros de esperança, e eu vos declaro que hoje vos abençoarei de uma forma dobrada.